Salmo 91, versículo 1 ao 4, por João Calvino. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá à sombra do Onipotente. Alguns intérpretes hebreus leem os 3 primeiros versículos como uma sentença contínua, mudando a ordem das palavras. Ele te livrará dos laços do passarinheiro. Tudo mais corre assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e permanece sob sua sombra. Então dirá a Jeová que ele é a sua esperança e defesa e o Deus em quem ele pode seguramente descansar, porque ele o livrará dos laços, etc. Esta é evidentemente uma construção forçada imposta aos versículos, e a razão pela qual tem levado alguns a adotá-la é débil e insuficiente. Consideram que o primeiro versículo repete a mesma coisa 2 vezes, e portanto não comunica o significado próprio. Mas tal coisa não passa de grande equívoco, pois o autor inspirado do Salmo, quem quer que tenha sido ele, expressa 2 ideias completamente distintas, a saber, que aquele que se encontra escondido sob a proteção divina ocupa uma posição segura e definida, onde nenhuma arma hostil pode alcançá-lo. Ou o versículo pode ser lido assim: aquele que tem Deus como guardião de sua segurança descansará sob a sombra de Deus. Ainda a segunda frase reteria um significado enfático, pois o poder de Deus seria contrastado com aquela frágil defesa que o homem é capaz de oferecer. Os que também habitam no lugar secreto de Deus são aqui apresentados pelo salmista como habitarem sob sua sombra, no sentido em que experimentam uma abundante extensão de sua proteção. Os homens geralmente buscam uma grande variedade de esconderijos, recorrendo uns aos outros, segundo as diferentes calamidades que os ameacem prejudicar, mas aqui somos ensinados que a única fortaleza segura e inexpugnável a que podemos recorrer é a proteção de Deus. Ele contrasta a segurança daqueles que confiam em Deus com a vaidade de todos os demais tipos de confiança por meio dos quais estamos prontos a iludir-nos. No segundo versículo ele repete a verdade que já havia inculcado, mostrando ao mesmo tempo que ele fala de seu sentimento e experiência pessoais como crente. Isso é muito necessário em alguém que deseja ser mestre, pois não podemos comunicar genuíno conhecimento, a menos que o enunciemos não meramente com os lábios, mas como algo que Deus revelou a nossos próprios corações. O salmista, por conseguinte, fornece evidência de que o que ele havia ensinado no versículo precedente se harmonizava com sua própria experiência interior. Há quem lê: direi acerca do Senhor, e o prefixo hebraico, lamed, pode ser assim traduzido, porém a outra tradução que tenho apresentado comunica o significado mais vívido. O crente faz mais do que simplesmente resolver tomar Deus como sua fortaleza. Ele se chega para mais perto na confiança das promessas divinas, e fala com Deus de forma familiar. Essa confiança em oração fornece uma prova adicional de quão seguramente o povo de Deus pode habitar sob sua sombra. Esta santa espécie de ostentação constitui o mais elevado triunfo da fé, quando recorremos a Deus sem medo em nossas piores provações, e somos plenamente persuadidos de que Ele responderá a todas nossas orações. Aliás, temos nele uma suficiência e superabundância de auxílio. No terceiro versículo, o salmista expressa sua certeza de que a confiança da qual falara não seria fútil nem ilusória, mas que Deus provaria em todos os tempos ser o libertador de seu povo. Ele evidentemente deve ser considerado como que dirigindo-se a si mesmo e dessa forma encorajando seu próprio coração a esperar no Senhor. Há quem pensa que laços do passarinheiro mencionados aqui em conexão com a pestilência devem ser entendidos como sendo malefícios ocultos como distintos de agressão pública, e que o salmista declara ser a divina proteção suficiente para ele, quer Satanás o ataque aberto e violentamente ou por meio de métodos secretos e sutis. Eu não rejeitaria esta interpretação, pois ainda que alguns pensem que as palavras devam ser tomadas em sua aceitação mais simples, o salmista mais provavelmente tensionava, sob esses termos, denotar todos os diferentes tipos de males e quisesse nos ensinar que Deus estava disposto e era capaz de livrar-nos de qualquer um deles. Ele te protegerá com suas asas. Esta figura, empregada em outras partes da Escritura, expressa uma beleza singular do terno cuidado que Deus exerce para manter incólume nossa segurança. Quando consideramos a majestade de Deus, não há nada que sugira uma semelhança a tal como aqui delineada entre ele e a galinha ou outras aves, a qual estende suas asas sobre os seus pintainhos para cobri-los e protegê-los. Mas, a guisa de acomodação em virtude de nossa debilidade, ele não nutre escrúpulo em descer, por assim dizer, da glória celestial que lhe é inerente, e nos encoraja a nos aproximarmos dele sob uma similitude tão modesta. Já que ele se condescende de uma forma tão graciosa por nossa fraqueza, seguramente não há nada que nos impeça de ir a ele com mais plena liberdade. Pela expressão, a verdade de Deus, a qual, diz o salmista, seria seu escudo e broquel, devemos entender a fidelidade de Deus em jamais abandonar seu povo no tempo de suas necessidades. Todavia não devemos ter dúvidas de que ele tinha ante os olhos as promessas divinas, pois é somente olhando para elas que alguém pode aventurar-se a lançar-se sob a proteção de Deus. Como sem a palavra não podemos chegar a desfrutar aquela divina mercê da qual o salmista já falou, ele agora vem a público para dar testemunho em favor dela. Previamente, sob a comparação de uma fortaleza, ele ensinara que, ao confiarmos em Deus, desfrutamos de segurança e proteção. Agora ele compara Deus com um escudo, sugerindo que ele ficará entre nós e todos nossos inimigos com o fim de proteger-nos de seus ataques.